Eu criei esse chatbot dentro do Lovable com uma base de conhecimento totalmente personalizada. Para isso eu utilizei o N8N com esse agente de IA que utiliza essa tool como base de conhecimento para fazer todas as consultas. E essa é a plataforma que eu alimentei minha base de conhecimento. Eu enviei dois arquivos para ela, que são esses dois documentos. Esse primeiro é todo o resultado financeiro da VEG no primeiro trimestre de 2025. E o segundo é esse relatório financeiro do Itaú do segundo trimestre de 2025. Aqui, se eu fizer qualquer pergunta ao meu chatbot sobre a minha base de conhecimento, vocês vão ver que ele vai processar aqui com o N8N, buscando minha base de conhecimento aqui no pipeline e me retornar essa mensagem. Aqui eu perguntei qual o resultado financeiro do Itaú no segundo trimestre de 2025. E aqui ele me deu todo o relatório financeiro exatamente como está no meu documento. Aqui, se eu abrir todas as informações desse PDF com os resultados financeiros, foi o mesmo que o meu chatbot me retornou de forma bem detalhada. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como criar esse chatbot dentro do Lovable usando N8N e uma base de conhecimento própria que vocês podem alimentar com qualquer tipo de documento. E tudo isso de forma fácil e sem escrever uma linha de código. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E esse vídeo aqui eu vou separar em três partes importantes, que a primeira é onde a gente vai fazer todo o aplicativo dentro do Lovable, a segunda, a criação do agente dentro do N8N, e a terceira e final, fazer a conexão entre o Lovable e o nosso N8N, e com isso deixar o nosso chatbot 100% funcional. Então, o primeiro passo é a gente criar o aplicativo, que vai ser a interface web, onde vai ter o chatbot. Para isso, vamos utilizar o Lovable, que eu acredito que a essa altura vocês já conheçam. Eu já estou na interface do Lovable e o que eu vou fazer é colar um simples prompt que eu criei. Aqui eu digo para ele que quero que ele crie uma tela de chatbot com o seguinte formato: uma área principal mostrando as mensagens em formato de balão, como um chatbot tradicional. E aqui especifico o formato que eu quero do aplicativo. Então aqui vocês podem pausar e copiar esse prompt ou simplesmente copiar do material que eu vou deixar disponível. Então eu vou enviar esse prompt para o Lovable e ele vai iniciar a criação do nosso aplicativo. Então eu vou pausar e quando ele terminar, eu volto. E ele finalizou a nossa interface. Se vocês forem ver, é uma interface bem simples de chatbot tradicional, que eu posso enviar uma mensagem e ele sempre vai me retornar uma resposta padrão, pré-definida. É como se o chatbot ainda não tenha a alma. Se eu enviar qualquer coisa, ele sempre vai me retornar uma mensagem pré-definida. E agora que desenvolvemos o nosso aplicativo, vamos para a segunda parte, que é desenvolver a automação dentro do N8N. E bem, já estamos na interface do N8N, e se você ainda não tem conta aqui, basta clicar no link da descrição e criar a sua conta na plataforma. Uma vez aqui na interface, basta clicar em criar novo workflow para ele direcionar para esse painel, que é aqui onde a gente vai criar nossa automação. O primeiro passo é adicionar um gatilho. A nível de teste, eu vou adicionar um chamado chat, que é esse chat trigger aqui. Esse node ele vai simular um recebimento de mensagem dentro do N8N. Aqui, se eu clicar em Open Chat e mandar alguma mensagem, como por exemplo um oi, vocês vão ver que ele vai receber essa mensagem. E se eu expandir o node, vai ter aqui, ó, em Chat Input a nossa mensagem. Então a gente vai usar esse node temporariamente para simular o recebimento de mensagens. E o próximo node é o agente de IA que vamos desenvolver. Então basta clicar nesse mais um aqui e buscar por agente, que é esse agente AI. Aqui por padrão ele já vai receber o nosso chat input, que for o oi, mas mesmo assim eu vou definir já para facilitar quando formos integrar com o Lovable. Então eu vou arrastar aqui o chat input até esse campo aqui.
de prompt e fechar esse node. Aqui no nosso agente de IA, ele pede alguns parâmetros, que o primeiro é o modelo de IA que vamos utilizar, o segundo é a memória e o terceiro a tool. Nesse primeiro parâmetro de chat model é o nosso cérebro do agente. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho e aqui vocês têm várias opções de modelo de IA. Nesse caso eu vou utilizar o da OpenAI, que é o mesmo do ChatGPT. E aqui eu já tenho conectado as credenciais da OpenAI. Se você ainda não tem, basta assistir um vídeo que eu já tenho ensinando como fazer essa conexão de credenciais com a OpenAI. E aqui selecionar o modelo de IA. Eu vou deixar como está, que é o GPT 4.1 mini. Vou fechar. E aqui o nosso agente ele já pode ser utilizado. Se eu abrir o chat e enviar um oi novamente, vocês vão ver que ele vai processar com o modelo de IA e vai me responder exatamente como está aqui. E agora que o nosso agente de IA já está funcional, o próximo passo é a gente adicionar uma base de conhecimento personalizada. Afinal, a gente quer um chatbot próprio. Então, para fazer isso, vamos entrar no painel da Pinecone, que é essa plataforma que vamos utilizar para a gente criar a nossa base de conhecimento. Vocês podem acessar aqui ao pinecone.io. Aqui na interface deles, basta clicar aqui em Sign Up. Ele vai direcionar para vocês fazerem login. Como eu já fiz, ele já me direcionou como logado. Aqui no painel do Pinecone, basta vir aqui nesse menu esquerdo e clicar em Assistente para a gente criar um novo assistente. A interface de vocês vai aparecer zerada. Eu já tenho um aqui que eu já fiz como teste. Para criar um novo, basta clicar aqui em Create um assistente. Aqui vocês vão dar um nome, posso chamar de N8N. Em região pode deixar padrão. Vou clicar em Criar assistente e ele já vai criar o nosso assistente. A interface dele é bem parecida com o ChatGPT. Você pode alternar o chat model, enviar uma mensagem para ele e enviar documentos. Nesse enviar documentos é onde a gente vai carregar todos os nossos documentos para alimentar a base de conhecimento. Pode ser um PDF, pode ser um Docs, um TXT, um JSON ou um .md. Aqui eu vou carregar dois arquivos PDF, vou selecionar esses dois e carregar. Aqui se trata de dois relatórios financeiros, um da VEG e outro do Itaú, com resultados financeiros de primeiro trimestre de 2025 e o outro com o segundo trimestre de 2025. Então eu vou clicar aqui em importar e ele já vai fazer o carregamento e a alimentação da nossa base de conhecimento e já foi finalizado. Se eu fizer uma pergunta para ele sobre os documentos, como por exemplo, qual o resultado financeiro da VEG no primeiro trimestre de 2025? Vou enviar essa pergunta para ele. Ele vai consultar a nossa base de conhecimento e vai me retornar. Aqui ele me retornou de uma forma bem precisa e detalhada, com todas as informações financeiras do primeiro trimestre. E se eu clicar aqui, ele vai me mostrar em qual página ele buscou cada informação. Aqui foi da página 1, 2 e 3, a página 5, 6 e 7. E as demais, todas, ele vai dar essa informação de onde ele fez a busca, nossa base de conhecimento. Ok, nosso assistente está criado e nossa base de conhecimento está alimentada. O próximo passo que vamos fazer é integrar isso com o N8N, para que o nosso agente de IA consiga fazer essas consultas. E para fazer isso, vamos utilizar uma tool do agente chamada HTTP Request, que vai fazer essas requisições através de uma API. Sem ser muito técnico, a API vai ser a interface do N8N com o Pinecone. Para a gente iniciar a integração, vamos clicar aqui nesse Connect, nesse íconezinho. Aqui em linguagem, eu vou alterar para Shell e vou arrastar até aqui, ó. Descer até Chat com o seu assistente. Aqui nessa areazinha, vocês vão vir aqui e copiar esse código. Uma vez copiar esse código, vocês podem retornar no N8N. Aqui no nosso agente de IA, eu vou clicar aqui em Tool. Vou buscar por HTTP Request, que é essa tool aqui, ó. Então eu vou clicar nessa tool e eu vou clicar em Import Security. Aqui dentro eu vou colar o que eu copiei. E aqui em cima, vocês devem ter cuidado, antes de colar,
remova esse códigozinho aqui, ó. Então esse código aqui eu vou deletar, eu vou clicar em import. Aqui ele vai importar a nossa estrutura. E o que foi que a gente acabou de fazer? Foi de forma automática fazer toda a estruturação de como essa tool deve ficar para se comunicar com o nosso Pinecone. Então ele já fez tudo de forma automática e a única coisa que vamos fazer é vir aqui e configurar a nossa chave de API. Essa chave de API é o que vai fazer a identificação de nossa conta. E para conseguir essa chave, basta voltar aqui no painel do Pinecone. Aqui dentro, vocês vêm nesse menu esquerdo e clica aqui em API Key. Aqui dentro desse painel de API Key, basta clicar aqui em Create API Key. Aqui vocês vão dar um nome, eu vou chamar de N8N. E permissões pode deixar all. Vou clicar em criar. Ele vai me retornar esse código aqui, onde eu posso copiar, voltar no N8N e substituir esse código aqui pelo que eu copiei. Então eu vou colar. Com isso, a nossa chave de API já está configurada. Se eu descer um pouquinho aqui abaixo, até o nosso JSON, que é o que vai ser enviado para o Pinecone, vocês vão ver que ele é bem parecido com o ChatGPT. Ele tem esse role, que é o usuário enviando, e o content, que será o conteúdo que será enviado para a nossa API. Isso aqui parece um pouco confuso, mas não é, porque vocês não vão precisar fazer essa manipulação desses dados. Esse content ele está com valor fixo, então todas as vezes que nosso agente for consultar essa tool, ele sempre vai enviar essa informação, essa pergunta para o nosso chat. E, consequentemente, sempre vai ter a mesma resposta. Para a gente evitar isso, a gente quer que o próprio agente de IA envie o content de forma dinâmica. Ele, com base na nossa conversação do nosso chatbot, vai decidir qual content enviar para nossa API. Para fazer isso, vamos clicar aqui em expressão e clicar aqui em expandir, nesse botãozinho aqui para ele expandir a tela. Aqui em content eu vou apagar todo esse valor fixo, vou deletar e substituir pela uma função que o próprio agente de IA vai definir o que será enviado. Então eu vou clicar aqui em chaves e fechar essas chaves. Com essas chaves eu vou clicar nesse símbolo e buscar pela função from AI, que é essa funçãozinha aqui, ó, pode clicar. E dentro dessa função eu vou adicionar duas aspas e fechar e dar um nome de pesquisar. Aqui vocês podem dar o nome que vocês quiserem, só se atentem de especificar qual é esse nome dentro do prompt para o nosso agente conseguir fazer essa busca. Então, o que antes era fixo no nosso content, agora vai ser dinâmico, decidido pelo agente de IA. Então eu vou fechar isso aqui e vou renomear essa tool para Pinecone e fechar. Com isso, a nossa base de conhecimento já está configurada. Agora vamos criar o prompt de sistema do agente. Basta clicar aqui no AI Agente, vir aqui em propriedades e adicionar a opção e clicar aqui em System Message. Ele vai abrir essa caixinha aqui. Eu vou clicar aqui em expressão e expandir. E aqui dentro eu posso apagar essa mensagem padrão. Vou deletar e colar aqui um prompt simples que eu criei. Aqui é onde eu vou especificar o que ele deve fazer e qual ferramenta ele deve utilizar. Então aqui eu passo que você é um assistente útil e use a ferramenta Pinecone para buscar informações na base de conhecimento. Sempre que precisar, use o parâmetro pesquisar com os termos relevantes para encontrar a resposta mais precisa, que é exatamente a tool que a gente configurou. Então eu vou fechar isso aqui e fechar isso aqui e fazer um teste. Vou abrir o chat e vou colar essa mesma pergunta que eu fiz aqui dentro da plataforma. Vou copiar e perguntar para o nosso agente. Vou enviar aqui para ele. Vocês vão ver que ele está processando. Ele fez a busca no Pinecone. Aqui com a ferramenta HTTP Request. Está fazendo a requisição. E me retornou. Se vocês forem ver, a resposta está bem parecida com a primeira que eu enviei aqui. Então, ele já está funcional e está bem preciso. Se vocês clicar aqui em expandir a ferramenta do Pinecone, vocês vão ver exatamente
o termo que o nosso agente de IA definiu para enviar para a nossa ferramenta. Ele enviou resultado financeiro VEG primeiro trimestre 2025. E essa foi a resposta. Com isso, a nossa segunda etapa já está concluída, que é o desenvolvimento do nosso agente de IA dentro do N8N. Agora vamos para a terceira e última etapa, que é a gente fazer a conexão entre o N8N e o Lovable, para assim deixar o nosso chatbot funcional. Bom, e se você está gostando até aqui, eu peço que deixe o like para ajudar o canal. E para a gente fazer a conexão do Lovable com N8N, o fluxo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou enviar uma mensagem dentro do Lovable, ele vai pegar essa mensagem e enviar para o N8N, isso através de uma tool chamada Webhook. Então eu vou excluir essa tool aqui de chat, vou clicar em adicionar novo node e buscar por Webhook. Aqui no método eu vou alterar para post, que é o método que eu devo utilizar, e em path posso alterar para chat. Com isso ele vai fornecer essa URL aqui. Então basta eu clicar para ele copiar. Então, com o nosso webhook configurado, eu vou passar para o Lovable e explicar como ele deve enviar a nossa mensagem ao nosso N8N. Então, aqui eu passei. Quando o usuário enviar uma mensagem, envie para esse webhook e aguarde a resposta. Então, aqui eu vou colar a nossa URL do webhook e vou enviar para o Lovable. Aqui ele vai processar e fazer essa alteração. Ele já diz que finalizou a alteração. Então vamos testar. Para isso a gente deve voltar no N8N, clicar aqui em Execute Workflow, para ele ficar esperando uma chamada. Ó. Volto no Lovable e envio uma mensagem qualquer. Vou enviar aqui um olá, enviar essa mensagem e receber aqui no Webhook. Como vocês podem ver, aqui tem esse tá verdinho, ó, com esse um item, significa que ele recebeu a nossa mensagem. Então vou clicar aqui em expandir o Webhook e clicar aqui nesse ícone de pin para ele salvar essa requisição, para a gente não precisar ficar repetindo enquanto desenvolve. Então vou clicar aqui em esquema para melhorar a visualização e aqui ele manda, ó. Se eu venho aqui até o final, ele vai ter aqui em body, vai ter a nossa mensagem, que foi o olá, enviado pelo chatbot. Então eu vou fechar isso aqui e vou conectar esse webhook ao nosso agente. Fazer a conexão. Vou expandir aqui o agente de IA. E aqui no prompt de mensagem, em vez de ser aquele chat input, eu vou excluir isso aqui e substituir pelo a nossa mensagem recebida. Vou vir aqui até o final, pegar aqui a mensagem, ó, e arrastar até aqui em prompt. Eu vou clicar aqui em executar no agente. Vocês vão ver que ele vai executar e me dar uma saída. Sempre que ficar verdinho e com esse um item, significa que ele funcionou e deu um retorno. Então eu vou expandir aqui, ó, aqui no output tem olá, como posso te ajudar hoje? E agora que o nosso agente de IA já recebe nossa mensagem e processa, o próximo passo é o N8N responder essa mensagem para o Lovable. Para isso, vamos adicionar um node chamado Response Webhook. Então vou clicar aqui nesse maisinho e buscar por Response, que é esse Responde to Webhook. E deixar como está, responder como, que vai ser o primeiro item, que vai ser esse aqui que vim. Se eu clicar aqui em executar, ele vai responder com esse output, que é a mensagem do agente. E antes da gente testar dentro do Lovable, vale fazer uma configuraçãozinha importante aqui dentro do webhook, que aqui, ó, responde, em vez de ele responder imediatamente, ele vai responder usando o response to webhook, que é o node que a gente acabou de configurar. Então vou voltar aqui, vou remover esse pin que eu salvei e clicar novamente em executar o workflow para ele ficar ouvindo uma chamada. Vou vir aqui no Lovable, enviar novamente o olá, enviar no chat e ele me deu uma mensagem de erro. Foi desculpe, não consegui processar a sua mensagem. Vamos ver no N8N se funcionou. Aqui ele funcionou bem, ó. Se eu expandir aqui no Response to Webhook, ele vai ter a saída. E isso é normal que aconteça, porque às vezes o Lovable não consegue processar o retorno da mensagem do N8N. Então a gente deve explicar para ele como vai vir o retorno. Para isso eu vou vir aqui dentro do N8N, vou vir aqui no Response to Webhook e clicar aqui em JSON. Eu vou copiar essa saída aqui, ó,
clicar aqui em copiar e voltar no Lovable. E aqui eu vou explicar para ele. Então aqui eu explico. O retorno do webhook com a mensagem é com o seguinte formato. E aqui eu vou colar o formato e enviar para o Lovable, para assim ele conseguir processar nosso retorno. Então aqui o Lovable, ele já informou que já fez a atualização do formato de resposta. Isso que é muito importante para o nosso chatbot funcionar. Então vamos fazer um teste novamente. Vou voltar aqui no N2N, clicar aqui em Execute Workflow, para ele ficar ouvindo a chamada, e enviar a mensagem. Aqui eu vou enviar um olá para ele, e ele vai trazer o retorno do nosso agente de IA. E aqui no N2N eu posso ver que ele trouxe a mesma resposta que o nosso chatbot. Então eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz no Pinecone, vou copiar, vou ativar aqui o fluxo dentro do N8N para ele ficar ouvindo a chamada, e no Lovable vou enviar essa pergunta. Vou enviar aqui dentro do N8N, vocês vão ver que ele recebeu, está processando com o Pinecone e o Lovable está aguardando. Bem, aqui ele teve o retorno da nossa tool e retornou para o Lovable. Se eu for ver aqui, ó, nosso chatbot já retornou a nossa resposta exatamente como veio aqui no painel do Pinecone. Então esse foi o nosso chatbot com a base de conhecimento personalizada. Então, se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar nessas ferramentas, eu convido vocês para se inscreverem no meu curso de N8N Expert, que lá eu ensino como se aprofundar em todas essas ferramentas.